Ora, muito bom dia, ou muito boa tarde, ou muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um circo, mesmo não sendo. Ora bem, este videozinho, como vocês já sabem, vai se chamar Tudo Depende da Vontade. Tudo. Até vou apontar isso. Vamos apontar isso, para não me esquecer. Bom, no fundo isto vai ao encontro de várias problemáticas, porque a vontade tudo pode. Alguém tem a vontade de ir até à China a pé ou a nado, pode pelo menos tentar. Não significa que vá conseguir, mas se houver uma grande força de vontade, terá consegue. Quando alguém que quer imaginar seja lá o que for, porque leu uma descrição sobre alguma coisa, no fundo, seja lá quem for, ao ler seja lá o que for, produz na sua mente, provavelmente sem pensar, via a vontade de entender o que é que foi descrito. E dessa forma produz uma noção cerebral ou mental que irá ao encontro da descrição. E depois, a partir dela, faz autocomparações sobre aquilo e considera se é boa, se é má, se é justa, se é injusta, se é bonita, se é feia. Essas coisas todas bonitas que nós, como seres humanos, sentimos necessidade de criar uma espécie de aproximação sobre aquilo que, pronto, não pode ser objeto de expressão. Ora, e entretanto, eu estava aqui a pensar. Ontem fiz um vídeo dedicado, assim, mais dirigido ao nosso Presidente da República, o Marcelo Rebelo de Sousa. E tendo em conta que ele é advogado, pronto, e é amigo do companheiro, colega, do André Ventura, não é? Que também é advogado. Pronto. Aquilo serve para eles depois irem para casa fazer o amor. Enquanto me ouvem, podem se masturbar à vontade, tudo, pronto, pensando naquilo que eu disse. Pronto, estava aqui a pensar. As crianças, quando nós temos 10 crianças num acampamento, por exemplo, e alguns, depois de jantar, podemos contar-lhes uma história. E se eventualmente nessa história existe um lobo, ou um monstro, um ser qualquer, um fantasma, um espírito, seja lá qualquer coisa, que em princípio representa o perigo, algumas das crianças que estão no campo de férias, ou no acampamento, não vão conseguir dormir. Vão ter grande dificuldade em dormir. Só vão dormir quando caírem de cansaço. Porque até lá vão estar mais atentas e mais despertas do que o resto do dia. À espera de quê? À espera que o evento se produza. O evento que representa o perigo. E que pode aparecer a qualquer momento. E portanto, já as crianças, na sua inocência, provam que, via a vontade de conhecer algo que em princípio
até pode representar um perigo, não é? E portanto será importante para elas identificar, para saberem como fugir dele ou como lidar com o próprio. Não? Elas automaticamente recriam a possibilidade daquilo acontecer. Automaticamente. Nem precisamos dizer agora façam um exercício de pensar. Não é preciso. Eles ouviram a descrição e eles fizeram logo aquilo. Automático. Depois quando lhes dizemos isso, eles pensam, bem, se calhar isto deve ser outra coisa qualquer. Porque aquilo que eu mal ouvi a história, eu estava a recriar aquilo. Gostava de ouvir. Normal. As pessoas também fazem o mesmo. Durante toda a sua vida. E nisto estava a pensar. Há para aí uns quantos grupos. Ora políticos, ora religiosos. Que no fundo passam a sua vida em busca de uma necessidade de materializar, não é? De materializar, isto é, de exportar o conteúdo teórico na realidade, ou para a realidade. Ou até simplesmente fazer associações do que é puramente teórico para o que é puramente objetivo. Então, desde as religiões até os grupos espirituais, a educação, a política, tudo, a ciência, tudo, não é? Tudo parte desse mesmo princípio, do princípio do desejo de materializar a teoria na realidade. Está associado ali também a um videozinho que eu fiz que se chama-se A Influência dos Livros. Pronto. E estava aqui a tentar, diz Machado, estava aqui a tentar quase como explicar qual é a diferença ao nível, na tentativa de ir ao encontro da noção de justiça, do que é que será justo, ir ao encontro da diferença entre o que é feito por vontade e o que é feito sem vontade. E nisto lembrei-me que um amigo, que já não o vejo há algum tempo, eu cheguei a falar disso uma vez ou outra num vídeo qualquer, já não me recordo qual. Mas, portanto, o gajo faz um exercício que deve pedir uma autodisciplina fora do comum, que é pendurar-se com os ganchos. Nem sei se aquilo se prende ou simplesmente só na pele, também é na carne. Não é? Portanto, ele sangra. E, portanto, aquilo é uma ação autodisciplinar de autocontrole da dor, que está associada a estar pendurado, não é? Como fosse um porco, mas com o propósito de estar a fazer aquilo. E, portanto, quando alguém está a fazer uma coisa que aos olhos dos outros parece uma coisa horrenda, mas está a fazer aquilo porque quer fazer aquilo, é a grande diferença entre a pessoa que está naquela condição, mas não quer estar naquela condição. Provavelmente alguém que estivesse na mesma condição ia se mexer de tal forma que ia rasgar a pele ou a carne, ia rasgar tudo, não é? Ia cair depois e sanguentar-se ainda mais do que supostamente aquele exercício deve fazer com que as pessoas que o fazem, não é? Por gosto, por vontade, devem sofrer muito menos. E mesmo a associação para o resto. Às vezes aparece, por exemplo, sei lá, olha, a maior parte da malta que tem qualquer coisa contra os homossexuais, homens. E pronto, depois eles devem imaginar que, pronto, em princípio, não é? Ter um pilola e enfiá-lo pelo rabo acima parece uma coisa horrenda.
Isto porque, pronto, para quem não sinta vontade de tal coisa, parece uma coisa horrenda. Claro. Claro, quem sente vontade de fazer aquilo, faz e não lhe parece uma coisa horrenda. Portanto, a única diferença está na vontade, nada mais. Porque, na verdade, não é a mesma coisa que nós imaginarmos. Não. A maior parte das pessoas na história que foram empaladas, algumas foram empaladas pelo rabo. E digamos que elas não terão tido a vontade de o ser. Se eventualmente terá aparecido alguém que fez aquilo pela sua própria vontade, em princípio não deve ter sofrido. Não deve ter sofrido quase nada porque era por vontade, nada mais. Mas o nosso potencial criativo produz com que, ao haver uma expressão, seja lá do que for, temos a capacidade de recriar, né, essa noção visual aqui. E pronto, às vezes podemos sentir uma espécie de repugnância ou de autonegação daquilo. É portanto, aquela coisa, a partir do momento que, seja lá o que for, que alguém esteja a fazer, em que, à luz da interpretação alheia, é horrenda, mas está a fazê-la só para si, sem implicar terceiros nessa vontade horrenda, está tudo bem. Portanto, se eu conhecesse mais pessoas que adoravam estar presas por ganchos, nem que fosse pela pila, me parece uma coisa mesmo horrenda. Contudo, se fizerem aquilo por prazer, hey, nada contra. Se obrigarem os outros a fazer aquilo, não querendo fazer aquilo, já me parece uma coisa horrenda. Portanto, é por isso que eu não posso estar contra os homossexuais. Que eles fazem aquilo porque querem. Se eventualmente eles fossem obrigados a fazer aquilo, pronto, aí já teria, não é? Ou se até obrigassem os outros a fazer aquilo, aí pronto. A partir desse momento era contra eles. Logo. E portanto, isto depois é para tudo. Para a ajuda do próximo é a mesma coisa. Também conheço aí um gajo que passa a vida todos os dias, todo santo dia, ele sai com comida, não sei onde é que ele arranja a comida, se calhar até faz em casa ou com a mulher, não faço ideia. Sei que ele todos os dias, ou quase todos os dias, sai à rua e vai pelos cantos das várias pessoas que estão a viver na rua e dá-lhes comida e não sei o quê. Mas já faz isso há anos. Muito antes da pandemia, muito antes de qualquer coisa. Que agora parece que isto transformou-se numa nova moda. Mas pronto, tudo bem. É uma boa moda. Mas pronto, é aquela coisa, não é? Assim meio esquisita. É como esta rapariga. Vocês querem ver esta rapariga? A rapariga é meio esquisita, olha para ela. Não é nada fotogénica. Nada. Mas, à parte disso, não é? Tens um jardim enorme só para passear. Fica aqui ao meu lado. É assim. Não posso dizer que ela, de algum modo, é estúpida. Porque ela está aqui por vontade. Ou se quisesse ir para ali fora e fugir e ir para a rua, ia. É a vontade dela ficar aqui. É a vontade dela ficar aqui, olha. Assim. Também por um lado ainda bem. Porque pronto, podia ir para a rua e entretanto na rua há um monte de gente que os atropela e etc. Não é? E nesse sentido, mais vale uma prisão segura do que uma liberdade insegura. Nesse sentido, não é? A partir do momento que é inseguro, em princípio, pronto, não é nada bom.
E hoje, entretanto, por acaso foi interessante, estava aí uma rapariga que estava a escrever um texto sobre, no fundo, a perguntar qual era a opinião sobre os aspectos legais e eu, no fundo, legais sobre esta questão de estar com mais pessoas na rua e não sei o que mais. E alguns no texto ela diz que, pronto, que em princípio o melhor é que, pronto, ela queria uma opinião que se focasse mais na legalidade e não na moralidade. Eu disse-lhe que, pronto, uma legalidade que não tenha bases de moral e de ética não pode ser justa. Nunca. Portanto, a legalidade que está, ou portanto, a necessidade de cumprir justiça que não tem bases nem morais nem de ética é como a justiça de criminalidade. São negócios. É dinheiro. Nada mais. Não há propriamente uma associação de moralidade ou ética associada. Zero. Zero mesmo. Zero. Salvo quando existem as violações das 2 ou 3 regras que a criminalidade exige. 2 ou 3 são. Não falar do próximo, não andar nas vistas, aquelas coisas mesmo básicas. Não esquivar o próximo, aquelas coisas super básicas. E nesse sentido, só nesse momento, não é? Quando está associada à violação de uma dessas regras, é que a justiça da criminalidade tenta ir ao encontro de cumprir justiça. Até no sentido mais puro, não é? No sentido ético e moral. Tanto é que a própria justiça, considerada justiça não criminal, não é? A justiça na maior parte dos mortais, ela baseia-se, ela tem regras que diz que, pronto, o melhor é não dizeres nada a ninguém, nem sobre nada. Portanto, o melhor está escalado para te salvares a ti próprio. Portanto, a própria justiça comum já tem estruturas básicas sobre essas noções de ética e de moral. Pronto. Que lá está, são simplesmente uma espécie de estrutura de autoproteção e não propriamente lá está, é ética e moral da autoproteção e não ética e moral de comunhão. É a diferença. Então, rapariga. E pronto. Oh. Sai. Sai. Sai, 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 sai. Sai, sai. 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 Não quer saber. Está sempre a... sempre. Não, para isto. Anda cá. Anda cá. Sobe. Anda cá. Anda cá. Anda cá. Anda cá. Anda. Diz aqui olá à malda. Diz aqui olá à malda. Diz. Diz aqui olá à malda. Olá malda. Não. Não quero saber de nada disto. Nada. Agora vai sentar. Bom. Pronto. E é assim. Na perspectiva de conforto sobre a ética dela, em estar aqui presente, está sentada. Caso tivesse qualquer coisa para destruir, era destruir seja lá o que for. Não é? Claro.
portanto, no fundo, ainda bem que houve muita gente que passou a vida a pensar. E a pensar em quê? A pensar nestas questões. Que esta rapariga depois acabou por me responder que no fundo, isto são questões, não é? O que é o senso comum, o que é o bem e o mal, estas coisas todas, não é? Que normalmente estão associadas à justiça. E que são, antes de tudo, puramente subjetivas. Tal como a beleza e etc. É tudo subjetivo. Contudo, é por causa da subjetividade que este mundo evoluiu. Caso não tivesse se não houvesse inquietações subjetivas, em princípio ainda estaríamos todos a caçar-nos uns aos outros. Ou fazer coisas semelhantes ou piores. Ou melhores. Até podia ser uma coisa melhor. Se calhar o dito paraíso era as pessoas andarem a fazer sexo umas com as outras, sem qualquer tipo de arrependimento ou pudor. Era uma coisa banal. E sem uma das pessoas querer uma delas só para si. E pronto, e a partir desse momento, como não existe associação de propriedade nem de possessão, está tudo bem. Mas, lá está. Todas estas noções de bem e de mal, de justiça e de injustiça, de belo e de horrendo, estão associadas à autocomparação da informação sobre nós próprios. Depois cheguei-lhe a responder que, pronto, na consideração de que eu, por fazer justiça sobre alguém, fez um ato qualquer, eu, para saber fazer justiça, tenho que saber me pôr no lugar da pessoa, mesmo que a pessoa tenha feito uma coisa horrenda, e depois tentar ver como é que um qualquer castigo associado seria aceito por mim. É a parte mais difícil, não é? Caso não haja este desenvolvimento intelectual, há simplesmente a tentativa de cumprir a justiça pelas próprias mãos. Essa normalmente, pronto, acaba sempre em homicídios. E portanto, o gajo ou a mulher que mata outra pessoa para cumprir justiça tornou-se criminosa. Pronto. Portanto, no fundo, não conseguiu produzir justiça. Produziu mais criminalidade. Só. É por isso que anda meio mundo ainda em guerra. Porque há um que quer cumprir justiça e, na forma de cumprir justiça, sente necessidade de castigar diretamente alguém. E, portanto, pronto, só vai criar mais corrupção. Nada mais. Normal. Como dizia no outro vídeo, ou foi num texto que eu escrevi lá no blog do Crítica Sem Piedade, que a polícia muitas vezes tem comportamentos reprováveis, principalmente em manifestações e coisas assim do género. Contudo, se a polícia eventualmente empalasse ou torturasse pedófilos, por exemplo, ou violadores, ou o tipo de crimes que foram produzidos contra alguém sem a sua vontade. Lá está, a questão da vontade. Em princípio, a maioria das pessoas, mesmo que eu não seja propriamente a favor disso, e até que posso sentir a vontade de o fazer, de produzir isso,
castigos, se a polícia eventualmente fizesse esse tipo de castigos a essas pessoas, a maioria das pessoas iria aplaudir. Porque, no fundo, esta noção de justiça mesmo não sendo certo que uma maioria expresse uma noção de justiça igual ao dos outros, ao ver um ato qualquer, a maioria das pessoas tem uma espécie de ponto em comum. Portanto, em princípio, vamos supor que mais de 98% da população mundial considera que a violação de uma criança é um crime, por exemplo. Seja... E, portanto, pronto, e depois, se não considera que é um crime, em princípio, é porque a pessoa não se importava que a pessoa fosse a pessoa violada. E, portanto, pronto, existe uma certa vontade em estar ali, naquela posição. E é por isso que não considero que aquilo é um crime. É por isso que às vezes digo, quando aparece malta que se demonstra de extrema-direita e que diz que concorda com certas atitudes sociais, a primeira coisa que eu lhes pergunto é se eventualmente se existe uma vontade de produzir justiça via, por exemplo, o espancamento de alguém. Significa que eles próprios, quando erram, gostam de ser espancados. Consideram que o espancamento deles é justo. E é por isso que normalmente o melhor é, sempre que alguém considerar que o uso da violência contra terceiros é um bom método para educar, o melhor é espancá-los e educá-los dessa forma. Porque, pronto, nós só podemos desejar usar mecânicas nos outros que, em princípio, funcionam connosco. Nada mais. Quando não funcionam e nos criam mais problemas, em princípio, pronto, estamos a abraçar uma incoerência. E lá está. Eu já naveguei. Eu gosto muito de navegar na maionese. Yeah, baby! E é assim. Isto é tudo por causa da vontade. A minha vontade muitas vezes é falar, simplesmente. Mas entretanto, pronto, agora andamos assim nesta coisa da isolação. Eu falo muito com a minha cadela, mas ela, pronto, não me responde. Pronto, deve-me achar que eu sou meio parolhão. No sentido que, pronto, falo, ela não percebe o caralho. Ela demonstra uma certa atenção. Outras vezes não, ignora. Vai dormir. É tipo agora. Estou a falar comigo próprio. Ela está aqui ao meu lado, a ouvir. Ela não quer saber. Ela não quer saber. Está a dormir. Está-se a borrifar completamente. Mas completamente. No fundo, às vezes também faço o mesmo. Ela começa aí a dizer coisas, não sei o que, eu ignoro logo. Para dar a mesma moeda. Mas pronto. Ela não merece tal coisa, nem sempre merece tal coisa. Pronto. Ela não tem capacidade de estimular o cérebro, não tem capacidade de autocomparação da informação, não consegue pensar assim de uma forma muito profunda. E, portanto, ela é muito mais animal, no sentido em que segue muito mais os estímulos. Não é? Pronto. É assim. Se a justiça for seguir os estímulos, em princípio, a justiça nunca poderá ser justa.
Porque em princípio, pronto, eu imagino, eu não sou pai, mas se eventualmente fosse pai e o meu filho ou a minha filha fosse violado, tenho quase certeza, mas quase certeza, que a minha vontade era, pronto, torturar, seja lá o homem, o gajo que fosse, torturá-lo. Do resto da eternidade da sua vida. Portanto, eu não iria matá-lo, queria simplesmente torturá-lo, continuamente, durante dias, anos, meses, etc. Até, pronto, até eu morrer. Mas quando eu morresse, se tivesse sobrevivido à tortura, ainda tinha mais uns tempos de vida. A parte disso, pronto, tenho certeza que esta seria a minha panga. Mas se eu produzisse isso, eu ia me tornar tipo um gajo extremamente maquiavélico. Se calhar até podia começar a gostar e dizer, isto é que é fixe. Para aí eu tenho que encontrar mais pessoal para fazer isto. E alguns podia acontecer que já estivesse na mecânica de que eu preciso de encontrar mais pessoas para torturar. E pronto, então tornava-me um psicopata qualquer. Pronto. É normal. Não é? Tornava-me um gajo injusto. Agora, que cortassem a pilinha ou os testículos ao homem, ou que lhe pusessem lá uma coisa qualquer para aquilo não deixar de funcionar, eu concordo perfeitamente. Mas perfeitamente. Nada contra. E é assim. Lá está. Às vezes nós podemos negar a vontade. E portanto, este mundo transforma-se via a vontade e depois o domínio da vontade. Se eu fosse puramente animal, no sentido dos estímulos, em princípio já teria feito assim algumas burradas. Entretanto, tenho um cérebro, pronto, não ponho a pensar 10.000 vezes e às vezes até naquilo que eu devia tentar desligar-me do cérebro não consigo. Pronto, e às vezes pronto, aquilo corre mal porque estou a racionalizar demasiado. Mas ainda bem que às vezes não dá. E quando um gajo não racionaliza, só faz borradas. Isso. E mesmo quando um gajo racionaliza, às vezes também faz borradas. No fundo. Um dia destes convidaram-me para ir a um grupo, entrar aí num grupo de malta que joga xadrez. Eu já não jogo xadrez há meses, há anos. E eu, pronto, aquilo é um site cheio de menus e não sei o quê, eu perguntei, olha, como é que eu faço aqui para jogar com malta, não sei o quê. E lá não sei quem responde, olha, podes selecionar, não sei o quê, até podes esperar que venham jogadores, não sei o que mais. Mas o melhor é meter-te aí num campeonato qualquer e levar tariões constantemente até aprenderes. Tendo em conta que este tarião, não lá está, não acontece, não é uma coisa física, é simplesmente um desafio constante puramente intelectual, no qual só com o treino é que ele vai desenvolver. Não é algo de mau. Portanto, o perder é bom, porque é a única forma de aprender. Então, é por isso que a maior parte dos vencedores não sabem produzir mais nada. Limitam-se à sua capacidade de vencer e pronto.
E mais nada. Os perdedores não se limitam só a isso. Portanto, nesta vida, perder não é mau. E pronto. E este é um vídeo que se vai chamar como é que eu disse? Tudo depende da vontade. Pronto. É isso. Há quem tenha vontade de pensar e há quem não tenha vontade de pensar. O que é pensar? É autocomparar. Mas não.